E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Não é novidade para seu ninguém que o Abílio Santana decidiu alfinetar Eliseu Rodrigues em alguns vídeos passados. Você se recorda disso, não se recorda? Na sua opinião, Eliseu Rodrigues é o maior pregador do Brasil? Então, depois disso daí, houve a indagação se realmente Eliseu Rodrigues iria tirar satisfação, iria ir atrás, fazer alguma coisa. E nós vimos que o Eliseu Rodrigues ficou muito na dele, tranquilo e sossegado, e parece que de vez em quando até fez questão de tirar um sarro da situação. Entretanto, ele começou fazendo uma postagem que me chamou muita atenção. Inclusive, até eu fiz um comentário nessa postagem. Olha só o que ele comentou. O crente e a águia quebraram os pés do menino. Cabeça, pé e buchada. Jesus, Cordeiro e Leão. A volta da arca. Do arrebatamento ao milênio. Estas e outras mensagens do pastor Abílio marcaram a minha infância e adolescência. São para mim inesquecíveis. E ainda Eliseu Rodrigues comentou: as 4 túnicas de José, do pasto ao trono, terremoto de Deus, e vocês se lembram de mais alguma? Bom, eu particularmente me recordo muito bem da antiga pregação, Canavial em Chama, que depois ganhou um outro apelido, que era a cana trilhada. Essa mensagem, um tempo atrás eu estava ouvindo ela, ecoou no meu coração como se eu tivesse ouvido ontem. E também a pregação As 7 Entradas do Rei da Glória. São muitas as ministrações do pastor Abílio Santana, inclusive já fiz referência a diversas aqui no canal, porque marcaram também os meus primórdios no Evangelho, a minha entrada, o início da minha fé. Foi algo memorável. E eu reconheço sim que o pastor Abílio Santana se destacou antes dos Gideões, antes do pastor Marco Feliciano, entre tantos nomes aí que a gente conhece atualmente. Porém, o Jadson Castelamari, apesar de também participar nos comentários aí justamente dessa postagem, ele depois fez questão de ter aí uma outra revelação. O pastor Eliseu Rodrigues chamou ele no privado, bateu um papo com ele e revelou algumas coisas. Saca só o que o Eliseu Rodrigues falou aí para o Jadson Castelamari. Olá Jadson, boa noite, espero que estejas bem, tudo bem? É o seguinte, cara, eu tenho muito respeito pelo pastor Abílio Santana. Eu tenho acompanhado seus conteúdos ultimamente. Deixa eu falar, ele me inspirou muito na minha infância. Eu prego desde a infância. Muitas mensagens do pastor Abílio Santana me fizeram chorar, me ensinaram a ter coragem de pregar o evangelho independente do público. Eu percebia que ele pregava para vários tipos de público. E assim, quando eu queria ser pregador, o material que eu tinha disponível para ouvir uma palavra e estudar era o pastor Abílio, o pastor Marco. Depois eu conheci o pastor Gilmar Santos. Então eu não vou respondê-lo à altura. Primeiro, ele é mais velho do que eu, ele tem uma história construída muito antes que a minha. E Deus tem me permitido construir uma história e eu o respeito muito. A minha esposa hoje estava comentando assim: amor, lembra quando saiu a notícia que o pastor Abílio Santana tinha levado um tiro na Bahia, alguma coisa assim, em frente a um banco e tal? A minha esposa me lembrou que eu caí de joelhos na hora, comecei a orar e chorar pela vida do pastor Abílio, e convidando a minha esposa para orar junto comigo por ele, entendeu? Eu tenho um carinho muito especial por ele. Na campanha dele eu fiz até um vídeo. Eu fiz um vídeo para ele. Muitos políticos pediram, mas para ele, eu conversando com o filho dele, o Misael Santana, eu fiz o vídeo para ele. Depois eles tentaram fazer uma agenda comigo, não deu certo, infelizmente, mas tentaram fazer uma agenda comigo na vigília, acho que é a vigília de antigamente. E em alguns lugares eu tive um contato, sim, com o pastor Abílio Santana. A gente esteve junto em São Pedro dos Crentes. Eu preguei à tarde, ele pregou à noite.
Depois nós estivemos juntos em Crato, Ceará, no evento do pastor Adão Santos. Jantamos ali no local que o pastor Adão Santos preparou por trás do púlpito. Eu não entendi, acho que ele esqueceu. Ele falou que a gente não tinha se encontrado pessoalmente, mas nos encontramos sim. Lá em São Pedro dos Crentes, quem cantou foi até a cantora Vanilda Bordieri. Lá em Crato, Ceará, foi eu pregando e minha esposa cantando. Então, assim, repito, eu tenho muito respeito pelo ministério dele, pelas pregações dele, que já me impactaram muito na minha infância. Depois eu decidi parar de assistir pregação e só estudar a Bíblia, estudar teologia. Aí eu parei de assistir as pregações, por isso que eu postei lá que são mensagens que impactaram a minha infância e a minha adolescência. Eu saí de Brasília com 12 anos, saí da Bahia para Brasília com 12 anos. Eu morei sozinho em cima de uma igreja, então eu ficava sozinho. E eu alugava fitas de pregação na época para assistir. A do Abílio eu aluguei muitas. Inclusive, o vídeo em questão que o Jadson Castellamari fez o seu comentário e sua pontuação sobre esse contexto, eu vou deixar no comentário fixado e peço que todo mundo que for lá faça questão de comentar. Vim pelo Carpano, dá essa força aí pro nosso irmão. Bom, apesar de tudo, o pastor Abílio Santana, ele falou lá em um tom de deboche em seus vídeos que só tinha visto uma vez o Eliseu Rodrigues, e foi quando pediu ajuda a ele lá para remover a matéria de um determinado site, e falou que não tinha mais papo com ele. O senhor faria um debate com o pastor Eliseu Rodrigues? Por quê? Por que faria? Qual o objetivo? Se ele mandou você perguntar isso para mim, então dá um recado para ele. Quem nasceu para coisas grandes não perde tempo com coisas pequenas, tá bom? Eu não o conheço, nunca vi de perto. Nos falamos uma única vez que ele me pediu, porque tinha um site aí detonando ele, e ele me pediu para socorrer ele. A única vez que ele me procurou foi quando precisou, mas eu nunca vi ele de perto, tá bom? Mas foi ele que mandou dar esse recado para ele. Um abraço. Eliseu Rodrigues está desmentindo Abílio Santana, falando que inclusive já esteve em congressos com ele, junto com a pastora Vanilda Bordieri, é pastora ou missionária, cantora, enfim. A Vanilda Bordieri também estava do lado dele, lá no Ceará, na cidade do Crato. Inclusive, quando eu conversei com o Eliseu Rodrigues, ele mencionou isso também comigo. Tem algumas coisas que são complicadas. Eu entendo muito o respeito que Eliseu Rodrigues tem pelo Abílio Santana e referência pela história que ele teve. Independente se hoje você ou eu concordamos com as ministrações do Abílio Santana atualmente, mas que ele teve uma história no passado, realmente ele teve. E isso não tem como se apagar. Eu posso dizer aqui que pelo menos 80 a 90% dos pregadores que eu conheço hoje em dia falam alguma coisa que Abílio Santana já pregou no passado ou se inspirou em alguma coisa que ele já disse. Eu estou falando aqui não é puxando sardinha não, estou sendo realista. Porém, é indiscutível que foi desnecessário esse deboche por parte do Abílio Santana. Foi muito desnecessário. Eliseu Rodrigues ganhou mais um ponto com o Jadson e comigo, viu? Tem o meu respeito nessa postura. Discordo de algumas questões teológicas, mas aí é até normal. Mas nesse quesito, nesse comentário e nessa postura que Eliseu Rodrigues teve mediante Abílio Santana, tem o meu respeito.